Olá! O abismo digital no Brasil é uma triste realidade que afeta milhões de brasileiros, privando de oportunidades de informações, notícias, cultura e conhecimento. Aqui no país, 54 milhões de brasileiros não possuem qualquer tipo de acesso à rede mundial de computadores. Ou seja, praticamente toda a população dos estados de São Paulo e de Minas Gerais não navegam nas redes. A dificuldade de acesso às redes dificulta não só as atividades cotidianas, como também o processo educacional. Mais de 22 milhões de alunos cadastrados no programa Bolsa Família em estado de vulnerabilidade socioeconômica não têm qualquer tipo de conexão remota. Desde a pandemia da Covid, quando o governo brasileiro passou a adotar o sistema de educação remota, esses estudantes têm enfrentado dificuldades para acompanhar o conteúdo e também para participar das aulas virtuais, o que amplia ainda mais as disparidades educacionais. São 3 os principais fatores que provocam a exclusão digital no Brasil. Primeiro, a desigualdade socioeconômica, uma vez que o acesso à internet está diretamente ligado à renda familiar. Famílias de baixa renda têm menos recursos para investir em dispositivos tecnológicos. Em segundo lugar, a carência da infraestrutura de telecomunicação. Às vezes, a pessoa até pode pagar pela internet, mas ela não chega na sua região. E, por fim, a falta de investimento na capacitação dos professores para o ensino online. O despreparo relacionado à educação à distância ficou escancarado durante a pandemia. No programa de hoje, nós vamos conhecer um jovem CEO que se dedica a combater esse gigante abismo digital brasileiro. Ele começou a trabalhar como atendente de telemarketing numa empresa de telefonia e hoje, com apenas 40 anos, é CEO da sua própria operadora móvel. A Nu Digital vem com o propósito de promover acesso a esses milhões de brasileiros excluídos digitalmente. Eu converso com Laerte Magalhães. Olá, Laerte, seja muito bem-vindo. Eu estou muito feliz em conhecer uma pessoa tão jovem, mas com um propósito grandioso, né? Que é combater o abismo digital brasileiro, porque a gente sabe que exclusão digital também significa, infelizmente, exclusão social nos dias de hoje. Sem dúvida, isso é verdade, Laura. Eu que te agradeço a oportunidade de poder compartilhar e unir forças aí em todo o canto do Brasil para que a gente juntos possamos combater não só a inclusão digital, como você bem lembrou, mas também a desigualdade social. Laerte, eu gostaria de começar o nosso bate-papo perguntando como é que foi a sua transição de atendente de telemarketing para atualmente CEO de uma operadora da internet. Então, conta pra gente quem é o Laerte e por que ele trabalha no digital. Sim, obrigado. Então, Laura, essa transição ela foi um tanto quanto demorada, né? São 20 anos, mais de 20 anos trabalhando no setor de telecomunicação. Como você bem lembrou, eu comecei como atendente de telemarketing ali, atendendo reclamações de contas, né? Ali quando eu comecei nos anos 2000, e quando houve ali a privatização do setor, né, que a gente saiu aqui da época do orelhão, né, que você bem lembra aquela época que um telefone era um bem, né, era um bem quem tinha um telefone fixo, e a gente saiu para essa era que hoje tem mais chips do que gente no Brasil, né, eu falo, tem 250 milhões de chips no Brasil, mas você tem mais de 50 milhões de brasileiros sem conectividade móvel. Então, ainda existe esse abismo digital, mas voltando lá, né, nessa transição de atendimento para CEO e fundador da Nu, eu comecei a trabalhar desde muito cedo, fui pai aos 19 anos e isso me levou ao mercado de trabalho ali para que eu pudesse me desenvolver e também desenvolver a minha família. E a saída que eu tive, eu não era formado na época, muito novo, foi ir para o trabalho de atendente de telemarketing. E eu me identifiquei bastante com essa questão que é de resolver problema, né? E com isso, depois fui trabalhar com desenvolvimento de produto, para resumir a história, com projetos, e também com processos. E comecei a atuar também com inovação. E eu falo que inovação nada mais é do que resolver problema, né? Quando a gente olha
nos grandes estudos de startups, as startups elas falham por dois motivos principais. Um é não resolver uma dor de mercado e o outro é conflito entre os sócios e conflitos internos. Então comecei a trabalhar com inovação e vi essa dor imensa que hoje a gente tem, que ela é também social, e resolvi então fundar uma operadora, né, com a venda da quarta grande operadora, que ela foi fatiada pelas três operadoras. Eu estou falando da Oi, a Oi foi vendida, isso é pública, né, para as três grandes operadoras, reduziu-se a competição, mas também houve uma oportunidade muito grande para que empresas de menor porte, como é o caso da Nu Digital, pudessem ter acesso de forma mais competitiva às redes das grandes operadoras. Então, hoje nós somos uma operadora, assim como se fala, né, o Uber é um banco, o Uber é um aplicativo de carro, né, de locomoção que não tem nenhum carro. O Airbnb é o maior hotel do mundo e não tem nem um quarto de hotel. E nós somos e queremos ser uma grande operadora aqui no Brasil, mas sem ter uma rede, sem ter antena, sem ter fibra, porque a gente é uma operadora móvel virtual, é o nome técnico para isso. E essa operadora móvel virtual, ela trabalha em cima das redes já investidas e das redes já implantadas pelas grandes operadoras, o que é uma vantagem também, porque nós podemos ter a soma de todas as redes, incluindo até as operadoras regionais e os pequenos provedores. Olá, Laércio, você é mineiro? Porque eu confesso que quando eu li o nome Nu Digital, eu lembrei dos meus amigos mineiros que sempre falam Nu, não, aqui e Nu, né? Aqui, Nu. Então eu pensei que fosse uma expressão mineira. Da onde que surgiu esse nome? Esse nome surge de Minas, embora eu nasci em Brasília, né? Eu sou filho de candangos. Candangos são quem significa ordinário na língua tupi-guarani. É quem veio ordinariamente do norte e do nordeste para construir a capital e buscar oportunidades. Então, meu pai é do Maranhão, a minha mãe é da Paraíba e eu nasci em Brasília. Entretanto, quando meus pais se separaram, eu fui morar lá no sul do Pará, em Itaituba, então conheci o norte, conheci o Tacacá e passei parte da minha infância lá no Pará. Mas a minha adolescência foi em Minas, em Uberlândia. Então eu me considero mais mineiro, porque a maior parte da minha vida de adolescência e a minha carreira profissional, ela aconteceu em Minas. E Nu é uma expressão que é nu. Nossa Senhora, que coisa única, resumida, né? Que ela significa várias coisas. Ela pode significar, a gente brinca que tem a diferença do nu e do nó, né? O nu é quando você viu, aconteceu um acidente, você viu o acidente, você fala nu. Agora, se alguém te contou que houve um acidente, você fala nó. Então, essa é a diferença do nu e do nó, e que significa essa expressão, que é algo que a gente quer dar essa experiência, porque a gente acredita que levar a conexão para quem não tem é uma experiência nu, é sensacional, é algo único. Então, por isso, daí vem o nome da empresa. Vamos falar um pouquinho, né, da Nu Digital, a empresa que você é CEO. Eu tenho certeza que muita gente ainda não conhece. Ela foi a segunda colocada na licitação do programa do governo federal, Internet Brasil, que será responsável pela entrega de chips para conectividade em banda larga móvel para praticamente 700 mil estudantes da rede pública. Então eu queria que você contasse o que se propõe a empresa, né, e como é que vocês já chegaram grande, porque já chegaram com esse objetivo, que é levar a internet principalmente para as pessoas de baixa renda, a 700 mil alunos. Esse projeto ele surge durante a pandemia, em que a gente tem dois grandes gaps, né, quando a gente fala em estudante. O primeiro é o atendimento das escolas, que a gente também atua. O Brasil tem 138 mil escolas, 8,3, quase mais de 8 mil, elas não são conectadas, 3 mil não tem nem energia.
E do outro lado também existem 119 mil escolas que elas não têm a velocidade suficiente. A velocidade suficiente que a gente fala é ter 1 mega por aluno. Aluno que está na escola no mesmo período, simultaneamente, né? Então, 119 mil escolas não estão atendidas. Esse é o problema do Wi-Fi, né? São 2 problemas que eu queria separar. Esse problema a gente atua também em parceria, existe uma verba do governo federal que veio, oriundo do leilão de 5G, que são 3,5 bilhões, que foi uma das obrigações quando as operadoras investiram no leilão do 5G, e esse valor vai direto para conectar escolas e a gente está participando também desse processo, levando internet para as escolas. Agora, falando durante a pandemia, na pandemia os alunos estavam em casa, não estavam na escola. E foi identificado 22,4 milhões de alunos de escola pública que esses alunos não tinham acesso à banda larga móvel. E a gente sabe que a educação não é só na escola. E com a inteligência artificial, com os acessos à informação, com toda essa, até mesmo a preparação, né, cursos preparatórios para o vestibular, esse conteúdo digital, você se conecta com o mundo, né? Outro dia eu estava falando com um aluno, eu falei, você usa a internet para quê? Ele falou, para viajar. Eu falei, viajar? Eu vou no Google Earth aqui, vou para a França e vou para vários lugares, eu viajo durante o acesso à internet. Então, tem até um estudo, Laura, do Todos pela Educação, que avalia que a escola pública e a privada, ela não é muito diferente em conteúdo. O conteúdo é basicamente muito parecido. O que muda é acesso à cultura, acesso à informação, porque quem tem mais uma condição mais favorecida, ele tem mais acesso a uma educação que não é só na escola. Então a gente acredita que levando conectividade também para o aluno em casa, ele vai desenvolver também a sua educação e vai ter mais acesso à oportunidade. Porque a gente acredita muito no paradigma do desenvolvimento humano, em que é a questão de oportunidade e escolha. Oportunidade, a gente tem que fazer o máximo para dar, a gente sabe que nem todos largam do mesmo lugar. Oportunidade, a gente tem que fazer o máximo, né? Cada um, seja na comunicação, como é o trabalho que você presta aqui nas suas entrevistas, né? De levar informação, de dar oportunidades, mas é também escolha. E a escolha é o próprio aluno que vai fazer à medida que ele vai se desenvolvendo. Mas a oportunidade cabe a nós, né? E também ao governo, levar essa oportunidade. Uma vez que esses alunos identificados são do CadÚnico, surgiram 2 grandes leis. O Internet Brasil, que é um programa do governo federal, que destina 140 milhões para criar o que eles chamam do chip neutro. Porque a ideia, e existe até um projeto no Senado, para que torne a conectividade e a inclusão digital como um direito básico, assim como é o direito à educação, o direito à saúde, que também seja o direito da inclusão digital para todo brasileiro. E para que isso aconteça, é um desafio da política pública a questão da continuidade e perenidade. Foi aí que o Ministério das Comunicações, em parceria com o MEC, e a Rede Nacional de Pesquisa, que é uma entidade, uma organização social que atende tanto o MEC quanto também o MCOM, que é o Ministério das Comunicações, criou um conceito inovativo que é do chip neutro. Porque se você fica dependente de uma operadora apenas, você não consegue dar, muitas vezes, perenidade e continuidade. E o maior desafio de fazer a entrega desses chips, desses 700 mil chips,
é a logística de entregar, de cadastrar o aluno, de identificar que ele está no CAD único, de fazer a entrega e garantir o acesso a quem realmente precisa. Então, uma vez que você fez essa logística, se você tiver que mudar de operadora, ou se naquela determinada área tem uma área de sombra, aquela operadora A ou B não cobre, você teria que trocar o chip. Mas a gente já tem tecnologia que você pode trocar a operadora sem trocar o chip. Essa tecnologia está no Samsung, a partir do 20, do 19, e também está no iPhone a partir do 12. É um chip que vem soldado. O que é o Internet Brasil? Eu estou até com um dos chips aqui na minha mão, esse chip do Internet Brasil. É um chip do governo federal que você troca a operadora sem precisar trocar o chip. É a tecnologia que a gente fala do eSIM. Então, o governo pode dar continuidade e perenidade nessa escola pública sem depender de uma operadora apenas, mas ele pode atender com toda e qualquer operadora. E é nesse projeto de inovação que a gente foi escolhido para contribuir e fornecer os chips para o governo federal. A gente já fez a distribuição de mais de 10 chips em parceria com o governo federal, em 15 escolas do Norte Conectado. Então são escolas do Norte Conectado e algumas escolas do Nordeste, que é o projeto piloto. E agora a gente vai também entregar em 3 escolas em Minas para provar que essa mudança de operadora ela acontece sem a necessidade de mudar chip. E aí a gente parte para a escalada a partir de agosto, que serão 50 mil chips por mês para a gente atingir 700 mil chips que você se referiu. O aluno vai ter 20 gigas, só para concluir, né? Ele vai ter 20 gigas, o que é suficiente, né? A gente tem falado muito, não apenas em inclusão digital, mas a internet significativa. A internet significativa é você ter o dispositivo adequado, uma quantidade de dados suficiente. Hoje, no Brasil, mais de 86 milhões de brasileiros, segundo dados da pesquisa TIC, domicílios, e também confirmadas pelo censo, elas não acessam a internet todos os dias do dispositivo móvel. Por quê? Porque a internet ainda é cara e hoje a recarga que ele faz é suficiente para no máximo 22 dias. Então a internet ela tem que ser significativa e tem que ser a cota de dados e a velocidade tem que ser suficiente para ter a relevância e fazer a diferença na formação, na educação e na busca de oportunidade para todo brasileiro. Laerte, computadores, notebooks, smartphones, tablets, relógios, enfim, hoje em dia está cada vez mais fácil estar conectado na internet e também ao mundo virtual. Mais do que isso, tornou-se imprescindível o acesso à rede para estudar, para trabalhar ou até mesmo para socializar. No entanto, ao mesmo tempo em que as possibilidades de acesso se multiplicam, o abismo da desigualdade social também se abre. Como eu disse na abertura do programa, e você também comentou, hoje no Brasil são mais de 54 milhões de pessoas sem internet. É muita gente. É quase uma França inteira sem ter acesso algum à internet. Quer dizer, o mundo, como você já citou, vive hoje a era da inteligência artificial. Mas, infelizmente, aqui no país nós temos 54 milhões de pessoas sem estar conectado à rede. Por que isso acontece, né? Qual a consequência? Por que esse tanto de gente não está conectada na internet? Qual a consequência para o desenvolvimento do país? Olha, a gente teve importantes avanços, Laura, como eu falei, na banda larga, e um dos avanços que a gente teve na banda larga foi a competitividade. Hoje, no Brasil, a gente tem 3 grandes operadoras, né, e vários provedores maiores que detêm, na banda larga especificamente, detêm um mercado de 50% de menos de 50% do mercado. E devido a incentivos regulatórios, surgiu no Brasil
vários empreendedores, pequenos provedores que começaram a construir redes. A soma desses provedores, eles são mais de 18 mil provedores. Eles construíram fibra ótica, redes no interior, onde as grandes operadoras não chegavam, devido a essa flexibilização na regulação, mas também investimentos que os empreendedores fizeram na cidade. Isso já é uma realidade para a banda larga, e esses provedores juntos, esses 18 mil, a soma deles, eles têm mais mercado do que as grandes operadoras juntos, eles têm mais de 50% de mercado. A gente acredita que na banda larga móvel, isso também vai, como eu citei anteriormente, a gente vai ter um estímulo tanto da Anatel quanto do CAD, para que a gente tenha maior competitividade nas redes móveis. É verdade que as empresas, as grandes operadoras, elas fizeram grandes investimentos no Brasil, só no 5G são bilhões de reais para comprar tanto o espectro, mas também para construir rede. Mas o Brasil, como você falou, é continental, né? Quando a gente fala da quantidade de pessoas sem acesso, embora a gente tenha aí grandes investimentos vindo para o Brasil no setor, a gente saiu da questão da época do orelhão para agora. A gente tem mais celulares, mais chips do que gente, né? Mas tem muita gente sem chip, como eu falei. A gente acredita que competição é uma alavanca importante, e a gente está nesse caminho, e a Nu é uma dessas novos entrantes no setor, uma empresa startup, ágil, que quer levar a conectividade para onde não tem, num valor acessível e socialmente justo, né? Porque o ambiente social, ele precisa também ser favorável, né? Ora, a gente citou aqui que desses 58 milhões, 22,4 são alunos de escola pública em que suas famílias são beneficiadas pelo o complemento de renda e pelo Bolsa Família, que às vezes é a única renda da família. Então, um plano de 20 GB, que hoje é R$60, é caro para essa família. Então, cabe sim às políticas públicas a também atender quem tem um ambiente social desfavorável. E para isso existe recurso. Você tem bilhões de um fundo que foi criado. O nome desse fundo é o Fundo de Universalização da Internet, da Conectividade, que é o FUST. Esse valor, ele vem, as operadoras vêm contribuindo nesse fundo desde a privatização, e ele nunca tinha sido usado para, de fato, universalizar a conexão da internet. Esse valor, agora, a partir desse ano, ele será parte dele, através de acesso do BNDES, que é um dos financiadores, ou direto, até mesmo para a emenda parlamentar. Um valor desse está sendo destinado a emendas parlamentares. Ele será destinado à inclusão digital e à conectividade para, de fato, universalizar, que é o propósito desse fundo. Nós temos também uma lei que surgiu durante a pandemia, que é a Lei 14.172, que destinou 3,2 bilhões para os estados para atender alunos do CAD único, e teria só até o final desse ano para investir esse valor. E apenas 2 estados conseguiram, porque telecomunicação, principalmente móvel, é um tema complexo. Só 2 estados, essa lei, ela houve uma demora na tramitação, e quando chegou para os estados, a pandemia já tinha acabado. Então, há também uma discussão que já passou na Câmara, está indo para o Senado, foi para o Senado e agora está para a sanção do presidente, que é para poder dar mais prazo para os estados fazerem o investimento desse recurso, que são 3,2 bilhões, e também poder conectar escolas. Porque quando você conecta a escola, você, de certa forma, também conecta aquela comunidade. Então, esse recurso poderá ser usado até no final de 2026, que é o que prevê, né, a alteração da lei que passou no Senado. Ela passou essa revisão junto com a lei ali de ensino integral. Então, existe recurso, existe competição,
existe ambiente favorável, existe empresas como a ANU querendo investir para levar conexão, então existe também vontade política. No dia 24, não sei quando que o programa vai para o ar, mas na próxima segunda-feira vai ser lançado, eu estarei em Brasília, inclusive, para o lançamento do que eles estão chamando do Parque de Inclusão Digital. Porque o que a gente percebe também, Laura, a gente fala no MEC, fala no Ministério das Comunicações, na Casa Civil, e que existem todos esses recursos, mas eles não tinham uma coordenação central, eles estavam descoordenados, e agora existe uma iniciativa do governo que, a partir da Casa Civil e com a execução do Ministério das Comunicações, todos esses recursos vão passar. A Anatel criou um painel de conexão das escolas também, junto com a MEG-Edu, que é uma instituição que faz um estudo sobre a conexão nas escolas e contribui muito para essa pauta. Então, a gente fala muito sobre a tríplice hélice, que é governo, o setor público, o setor privado, as grandes operadoras, as operadoras menores, mas também as organizações de ensino e as organizações sociais unindo-se através dessa causa, porque é uma causa que todos os brasileiros vão ganhar com ela. É uma causa fundamental e só a união desses três fatores é capaz de acelerar essa questão do acesso. Mas ainda tem um desafio, porque o acesso, ele é a infraestrutura e ele é o primeiro passo. A gente tem o grande desafio que, uma vez depois, e a gente tem que fazer isso meio em paralelo, né? Outro dia eu estava com um amigo, ele falou uma expressão que eu trouxe. Eu fui pai muito cedo, né? Eu tenho uma filha de 21 anos e eu mesmo trabalhando em telecom, eu me identifiquei com essa frase, que ciência é o que você ensina para o seu filho, tecnologia é o que ele ensina para você. Então, assim, a gente sabe que levar o acesso é importante, mas também é necessário levar a formação de professores. A gente sabe que vai ter essa retroalimentação dos próprios alunos ali como protagonistas e até levando ali, ensinando tecnologia uns para os outros, né? Mas é o desafio da gente ir além da infraestrutura, mas para que a gente leve também o uso significativo. E o uso significativo tem a ver com toda essa pauta, que é também uma pauta que está muito convergente, que é a pauta da internet significativa. Laerte, a exclusão digital é um grave problema social brasileiro, porque não é só uma questão de ficar sem acesso à internet ou fazer postagem na sua rede social favorita. A exclusão social, ela te impede de gozar da chamada plena cidadania. Afinal de contas, a ONU, em 2014, ela disse que o acesso à internet é um direito humano do século XXI. Então, a desigualdade socioeconômica, ela é apontada como um dos fatores, né, responsáveis por criar esse abismo digital que separa os brasileiros. Como é que a ANU, como é que a sua empresa está lidando com esse desafio e promovendo o acesso à internet para as famílias de baixa renda? Você tem algum case de sucesso? Sim, temos. E também olhando experiências ao redor do mundo, né? Tem um case muito interessante do Uruguai, que depois de universalizar, ele criou ali um grupo multissetorial para levar o que a gente chama de letramento digital, né? Você citou aí a ONU, eu queria só incrementar com dado do BID, que são os objetivos de universalidade até 2030. O BID fala que 70% da população com mais de 15 anos, que eles possam possuir habilidades básicas. E no Brasil, apenas 1% dos brasileiros nessa faixa etária, eles têm, não na faixa etária, 21% dos brasileiros, eles têm essas habilidades básicas. Então a gente tem que chegar a 70%, falta 50%. 50% é o objetivo do BID, chegar nas habilidades intermediárias. A gente está falando que a habilidade básica,
é arrastar um arquivo, é poder editar um texto. A habilidade intermediária, a gente está falando de coisa simples, que é baixar e usar um aplicativo de banco, por exemplo. E no Brasil, habilidades intermediárias, né, são só 11,2% da população. E que também tem uma paridade de gênero, porque como a gente falou, né, e você colocou muito bem, a desigualdade social, uma condição social desfavorável, ela também gera a dificuldade na inclusão. E a gente sabe que tem uma desigualdade na questão de gênero, né? As mulheres ganham menos e tem muitas mulheres que não conseguem ir para o mercado de trabalho, e isso afeta também a inclusão digital. Então o BID também quer que até 2030, é um dos objetivos, a paridade de gênero ela seja alcançada no uso de internet. E aí, quando a gente fala na questão do case, da infraestrutura, a gente acredita, tem um prefeito de Bogotá, um ex-prefeito de Bogotá, que ele tem uma frase, ele é especialista em mobilidade urbana, ele fala que a infraestrutura gera a sua própria demanda. Que você faz a ciclovia, o pessoal começa a comprar bicicleta e começa a andar de bicicleta. E a gente acredita que o primeiro passo é sim levar a infraestrutura, e que ela vai gerar a sua própria demanda, sim, mas é necessário também levar a instrumentos de inclusão digital. Eu fico vendo, a minha mãe, ela dizia que ela tinha aversão a ir em caixa eletrônica, a ir em banco, a lidar com essas questões digitais. Mas hoje, com o celular na mão, ela vê todos os vídeos, já acessa aplicativo de banco, e ela faz tudo que, ao invés de ir no banco e passar por aquela dificuldade, a gente sabe que a inclusão digital, ela facilita a vida. Ela facilita a vida, tanto para compras, quanto também para ter acesso a serviços, e sobretudo serviços públicos. Na época da pandemia, quando veio o isolamento social, havia um grande desafio: como eu vou levar essa quantidade de brasileiros para as portas das caixas econômicas para receber o benefício? Como um morador uma pessoa em situação de rua, que é a que mais precisa, ela vai acessar para receber esse benefício. Ela não vai ter acesso para receber esse benefício. Então tem a ver também com o acesso das políticas públicas, do Vale Gás, hoje o Bolsa Família, tem a ver com acesso aos benefícios sociais e acesso, sobretudo, também a conteúdo de educação de qualidade. Então, o que nós temos, né? A gente também acompanha muito os estudos que saíram durante a pandemia sobre o impacto da saúde mental dos alunos durante a pandemia, porque houve o isolamento social e ainda houve, para quem tinha acesso, um acesso indiscriminado sobre telas. Isso gerou um impacto muito grande na saúde mental. Então, como a gente está oferecendo, no próprio nosso case com o Internet Brasil, a gente está fornecendo, muitas vezes, o chip para alunos que são de menor, que o pai é que assina o termo para ele receber. Mas a gente faz um filtro de conteúdo nesse acesso. Conteúdo adulto, conteúdo impróprio, ele não vai poder acessar, até por conta da idade, e até porque o fim desse chip é um chip para a educação. Então, a primeira questão é o filtro de dados para conteúdos para a educação. E a outra coisa é estimular, através de parceiros, através de aplicativos de educação, o acesso de cursos que vão levar a educação e vão melhorar a qualidade da educação. E é fundamental também, a gente discute muito isso, né? Tanto nas esferas municipais, a gente tem um projeto que, em parceria também no estado de Rondônia, a gente está fornecendo lá o chip para, e aí no caso do estado de Rondônia, ele optou, assim como no Mato Grosso também, o Mato Grosso usou a lei 14.172 para levar tablets
e também chip para alunos. Então, nesse caso, a gente faz toda essa parceria com o dispositivo para garantir que o tablet, lá no caso de Rondônia é o caso, que a gente tem um projeto lá, de levar o tablet junto com o chip funcionando, entregar isso para o aluno e fazer todo esse filtro de conteúdo, mas também digitalizar o conteúdo. A gente está falando, por exemplo, com o FNDE, que já tem a grande maioria do conteúdo do livro didático já digitalizado numa plataforma. Então a gente está embarcando isso também nos nossos planos, e a gente tem feito o que a gente chama, né, tecnicamente, o dados patrocinados, né? A gente tem buscado parceiros, por exemplo, uma fundação que trabalha e atua na educação, se ela quiser dar acesso à sua aplicação para esse aluno, ela poder pagar o uso de dados. Hoje as marcas fazem isso muito para quem não tem acesso. Então, se você quer levar acesso a conteúdo educacional para essa base, você também pode dar 1 GB a mais para esse aluno. Então, é aquilo que eu falei, né? O case, ele vem muito dessa tríade, né? Infraestrutura, filtro de conteúdo e de dados, e aqui a gente não está falando para restringir, mas para a gente colocar o conteúdo adequado para aquela faixa etária, e também parceiros que incentivem o letramento digital, que são conteúdos relacionados à educação. Laerte, como nós já sabemos, o 4G do Brasil está no ranking dos piores do mundo e vem piorando nos últimos tempos. E aí, o que define uma internet móvel de qualidade são 3 pontos, que é a cobertura, a velocidade e a latência. As operadoras brasileiras, elas entregam bem abaixo do que prometem, né? Um estudo levou em conta a média de velocidade de downloads ofertados pelas empresas brasileiras e ficou em 13 megabits, né? Acho que megabits por segundo, megabytes, abaixo da média mundial, que é de 17,6. O que precisa ser feito para que se promova uma conectividade de qualidade aqui no Brasil? Olha, houveram vários avanços, Laura, mas eu concordo com você que, como o Brasil é um país continental, né? Assim como lá na banda larga a competição estimulou mais investimentos, na mobilidade eu sou também super adepto a estimular a competitividade. Existe na Anatel um estudo para regularizar e para regularizar e regulamentar o que eles chamam de redes comunitárias. Então, hoje existe já hoje, para você construir uma rede móvel, você precisa ter espectro, né? Que o que eu falo é um corredor de vento, né? Uma faixa de espectro para você, porque a internet móvel ela é licenciada. Isso é um investimento muito grande. Mas a Anatel pegou essas sobras de espectro e ela liberou para que empresas, por exemplo, indústrias ou o agro, possa construir R$400 o valor de uma licença, você pede e a Anatel libera esse espectro para você iluminar onde não tem rede. Esse é um grande desafio. O Brasil tem 2.000 municípios, né, 1/3 dos municípios, que não tem cobertura plena em 4G na área urbana, quanto mais em povoados, em áreas rurais, né? Então, a iniciativa da Anatel de incentivar e regulamentar redes comunitárias para usar o espectro para poder construir rede aonde não existe o interesse comercial das operadoras, isso vai melhorar muito a questão da cobertura de rede. Outro fato também é que tem um novo entrante, né, no 5G. Você tem um espectro de 700 MHz, que é um espectro baixo, que dá muita cobertura, que entrou uma empresa, a Winit, que ela tem obrigações de investir 2 bilhões para cobrir rodovias e pequenos municípios. Então, no Brasil, historicamente, o que acontecia, né? E no 5G, as grandes operadoras foi um pouco esse modelo também. As obrigações, elas começam nos grandes centros.
Então, as operadoras, elas são obrigadas a cobrir capitais. Aí estão lá 3 operadoras fazendo rede em todas as capitais. Depois, cidades de mais de 500 mil habitantes. Mas no último leilão de 5G, houveram operadoras regionais, além dessa rede neutra nacional, que é a Winit. Então, 4 operadoras regionais, elas compraram também esse espectro para construir o 5G. E as obrigações dessas operadoras, elas vão ao contrário, na contramão do que sempre foram esse modelo das grandes operadoras, de começar pelos grandes centros. As regionais, elas têm que começar pelas pequenas cidades. Então, isso também vai dar uma acelerada quando a gente fala em infraestrutura. Mas, além de infraestrutura, a quantidade de dados tem que ser suficiente. Porque esses brasileiros, esses 54 milhões de brasileiros que não estão conectados, a maioria deles estão em áreas que têm cobertura, mas ele não tem acessibilidade, ele não tem o valor para colocar ali os 20 gigas necessários no caso da móvel ou uns 100 mega no caso da fixa. Então é necessário também ter incentivos, né, e políticas públicas que levem acesso a quem não tem condição, para além da questão da infraestrutura. Laerte, nós sabemos que você falou bastante em infraestrutura, que a infraestrutura de telecomunicações é um aspecto crucial para o acesso à internet. Quais são os principais obstáculos enfrentados para expandir, né, a banda larga no país, e como é que a Nu Digital está trabalhando para superar esses desafios? Hoje, na banda larga fixa, você tem um desafio muito grande, que é a regulamentação dos postes e das antenas, né? Existe toda uma questão regulamentar, e muitas vezes são as empresas de energia que são responsáveis pela essa questão dos postes, e às vezes o município também, ele coloca restrições para regulamentar a antena. Para você ter noção, eu uma vez estava num projeto de 4G com uma grande operadora, né, trabalhando nesse projeto de 4G, e um juiz que foi acometido, infelizmente, por câncer, ele acessou estudos que não são cientificamente comprovados, mas ele embargou uma obra de uma antena. Ele embargou essa obra sob a alegação que ele morava próximo e as ondas de celular poderiam causar câncer. E aí foi todo um processo de judicialização para liberar a construção de uma antena para aquela comunidade. A gente entende que tem todas as questões ambientais, as operadoras, elas decidiram já há algum tempo a compartilhar essa infraestrutura de rede, então elas já compartilham as torres. Hoje as torres são de empresas de infraestrutura, que a gente chama de torreiras, porque também não é inteligente do ponto de vista ambiental você construir 3 antenas no mesmo lugar. Você constrói uma antena e todo mundo usa. Então existe essa questão do compartilhamento, mas o compartilhamento ele só está no nível da infraestrutura, ele não está no nível da rede ainda. E a Anatel acaba de aprovar também no seu conselho recentemente o que a gente chama, né, o CAD chama os remédios da Oi, o remédio da competitividade para a venda da Oi. Ela aprovou de que empresas como a Nu, que usam redes compartilhadas, mas o que acontecia? As operadoras, elas pediam exclusividade para essa rede. Embora a Anatel falava, olha, você pode fechar contratos com mais de uma operadora, mas algumas operadoras pediam exclusividades para, você se fechar comigo, você não pode fechar com outras. A Anatel quebrou essa regra e agora você pode compartilhar redes e usar a rede de N operadoras. Então, o compartilhamento, né, eu gosto muito da frase do Guimarães Rosa, que também é de Minas, né, que ele fala que juntos bons que a gente fica melhor. Então, a gente entende que a gente tem que juntar os bons, e as operadoras, elas têm uma infraestrutura na maioria do Brasil, e a soma da infraestrutura delas é o ideal. E também com pequenas empresas e com pequenos provedores, se a gente juntar todo mundo, a gente fica melhor aí na cobertura de rede, Laura. Laerte,
você falou bastante coisa e aí eu fiquei aqui refletindo, porque hoje a gente tem a exclusão daquelas pessoas que não podem comprar o laptop ou o celular. Aí tem a exclusão, as pessoas também são excluídas, porque muitas vezes elas conseguem comprar, mas a internet não chega até ela, então ela de qualquer maneira ela fica excluída. Ou então aquelas pessoas que têm o celular, a internet chega, mas não tem o dinheiro para pagar a operadora mensal para ter o acesso à internet. Além de tudo isso, tem um outro tipo de exclusão, que é a exclusão linguística, né? Quando você acessa a internet, a grande parte das coisas estão em inglês, e aí, obviamente, as pessoas também não entendem. Tem a exclusão daquelas pessoas que você já citou, que é o pessoal mais velho, né? Que é o tal da tecnologia e a ciência e a tecnologia, elas não entendem, mas tem também que a grande parte da população brasileira, que é o analfabetismo funcional. Ela pode ter tudo isso, mas ela não vai saber porque ela não entende o que está ali na frente dela. Então vai ter uma dificuldade muito grande em operar a conectividade. Então, considerando a falta de investimentos no Brasil em educação, né, em educação de qualidade, a falta de capacitação também para essa parte de ensino online, como é que a ANU, que medidas a ANU está adotando para garantir que esses milhões de brasileiros excluídos digitalmente de uma maneira ou de outra, eles tenham oportunidades reais de contato com o conhecimento e com a cultura, né? Como é que vocês fazem para integrar essas tecnologias digitais no processo de ensino-aprendizagem e promova a inclusão digital de todos os excluídos? Não, ótima pergunta, Laura, e você trouxe muito o conceito do que a gente tem colocado, e que é um conceito disseminado globalmente, que é da internet significativa, que é ter o dispositivo inteligente, no mínimo um smartphone, e nas escolas o equipamento adequado, né, para esse ensinamento. Hoje, através desse recurso do leilão do 5G, foi constituída uma empresa que chama GAP, que é a soma das operadoras, né, EASE, que a empresa chama EASE, é um grupo liderado para a Anatel, que tem também a participação de todas as operadoras, e que eles estão levando internet para mais de 5 mil escolas, e não é só a internet, mas é também um carrinho com computadores, né? Porque é um desafio também essa questão da renovação, a obsolescência programada, né? Então, essa questão do centro de informática já não é tão mais adequado. O adequado é que você tem esses carrinhos e esses carrinhos vão até o aluno e não o aluno vai para o centro, porque todas as matérias, você não tem que ter aula apenas de informática, como era no passado. Eu fiz no SESI, fiz Excel, fiz PowerPoint. Hoje, o jovem ele já vem nativo digitalmente, mas além disso, né, ele já tem acesso cada vez mais cedo, né? Quantas vezes a gente vê uma criança num tablet que quer passar na televisão, assim, quer fazer o mesmo movimento do tablet, né? Porque ele já foi ali inserido naquela questão da educação, do acesso digital desde cedo. Infelizmente não é a realidade de todos, mas a gente sabe que cada vez mais cedo a gente tem acesso a essa tecnologia. Mas o dispositivo tem que ser adequado e, como você citou, a questão do analfabetismo funcional, a gente acredita que a questão do acesso e da inclusão digital, ela pode também apoiar na melhoria da qualidade da educação. Então, que, portanto, inclusão digital na matemática, no português, que são as matérias básicas ali, né? São jogos educativos, que o aluno tem acesso. Então, essa é a primeira questão, dispositivo. Velocidade suficiente, que a conexão, pelo menos de 10 megas, no caso, que é a 4G, no caso do móvel, ou no caso da escola, pelo menos 1 mega por aluno, no caso do Wi-Fi, dados suficientes,
então que ele possa conectar todos os dias, e que ele também possa ter não acesso apenas no celular, né, mas acesso em outros dispositivos, que o celular, a gente fala que ele é no mínimo, é o equipamento mínimo, mas ninguém trabalha, você, a gente não trabalha no celular, a gente trabalha muito no celular através de mensagem, mas para fazer trabalhos específicos precisa de um computador, precisa de um dispositivo mais adequado. Então, que tenha acesso a esse dispositivo, seja na escola ou no trabalho, ou eventualmente em casa, mas também que ele seja suficientemente relevante. Então, que ele tenha relevância no conteúdo que está sendo acessado. E aí, a gente tem uma outra expressão também que eu gosto, que vamos devagar que eu estou com pressa, né? Que é uma expressão que os ingleses usam, né? Então, assim, a gente tem pressa, tem muita coisa para fazer, mas o nosso foco hoje da ANU é começar pelo mais latente, que é a infraestrutura. A gente, como operadora, e a gente tem parcerias com parceiros de conteúdo, com instituição de ensino, a gente quer juntar todos esses, né? Muito se fala no MEC sobre preparação dos professores, né? Que é fundamental também, mas a nossa contribuição hoje mais relevante que a gente entende, que a gente pode iniciar, né? É pela infraestrutura, iniciar pela infraestrutura, porque a gente acredita que é o mínimo que a gente pode ter para universalizar, para começar a gerar outra demanda. A demanda por dispositivos mais adequados, para além do smartphone, a demanda de conteúdo e a demanda de informação. É a ciclovia. A gente hoje está muito focado em garantir a ciclovia, e muitos estados têm um recurso também para a bicicleta, que é o dispositivo. Mas a gente entende que assim, um mínimo para que se possa pedalar, para que o aluno possa pedalar, para que a gente leve isso, e fazendo uma analogia de andar de bicicleta, com ter acesso a um letramento, não apenas digital, mas um letramento também informacional, é necessário ter o device, que é a bicicleta, e ter também a infraestrutura, que é a ciclovia. Laerte, durante a pandemia, a falta de conectividade se tornou um problema latente, já que cerca de 14 milhões de alunos e professores não tiveram acesso à conectividade móvel, impactando, claro, diretamente no ensino remoto e no aprendizado de alunos, e ampliando ainda mais esse abismo que separa as pessoas. Além disso, a pandemia também ampliou a dependência do ensino remoto e das atividades online. Como é que a ANU Digital tem contribuído para minimizar as disparidades educacionais e apoiar a educação? O ensino, né, ele está cada vez mais híbrido, né? Ele, na realidade, já foi, mas o digital, ele, com a pandemia, tomou. A gente sempre teve aquela tarefa de casa, né, aquele estudar, um esforço extracurricular, mas extra também ali no momento da sala de aula. A gente acredita muito, né? A gente participou recentemente de um evento no Ceará, onde foi muito dito sobre o ensino integral. O Ceará, que tem referência como Sobral, embora seja um estado que ele tem um ambiente bem desfavorável do ponto de vista econômico, é uma referência muito grande na educação e no ensino integral. Então a gente entende que o ensino integral, principalmente para esses alunos de escola pública, ele é uma ferramenta importante para a melhoria da qualidade da educação, mas esse ensino híbrido, ele é também fundamental. A ANU, ela tem trabalhado para garantir que a gente tem acesso tanto nas escolas, que não é uma realidade. Hoje, das 140 mil escolas, 119 mil não tem velocidade adequada, que é aquele 1 mega por aluno. Então, prioritariamente, né, a escola é um grande veículo e um grande propulsor da educação e da inclusão digital e daquele primeiro contato. Mas como a gente tem falado dessa questão
do ensino híbrido, né? O trabalho também é híbrido, né? Eu estou aqui em São Paulo falando com você no Mato Grosso, a gente está fazendo aqui quando se pensava, antes era necessário um grande link de internet para fazer um tipo de conteúdo como esse aqui, ou eu teria que pegar um voo aí para Mato Grosso para que a gente pudesse fazer essa entrevista. Então, é híbrido, tanto o trabalho cada vez mais, quanto também a questão da educação. Então, a gente tem que se adaptar de fato, e para ser híbrido, né, onde você estiver, você tem que estar conectado em todos os lugares. Então, a gente tem tratado dois problemas principais, olhando para 86 milhões de brasileiros que têm chip, mas não acessa todos os dias. Então, é a gente levar uma internet que caiba no bolso e que ele possa ficar conectado todos os dias. Esse é o primeiro foco. E também levar para quem não tem nenhum acesso, no caso da mobilidade. Então, quando a gente fala em Wi-Fi, o foco é levar para as escolas, para garantir que todo aluno de escola pública e atender as escolas nisso, porque é um desafio muito grande. Embora você tenha recurso, a escola, muitas vezes, o gestor da escola ou a própria Secretaria de Educação, ela não sabe a velocidade adequada. Se ela liga para uma operadora, ela entra, ela não é residência, ela não é empresa, ela é governo. As áreas da operadora para atender governo são áreas para atender grandes projetos. Eles não vão atender só uma escola. Então, a gente conversa com toda escola. Se a escola quer nos contratar direto, se a Secretaria de Educação quer nos contratar, ou se o governo federal quer nos contratar, o que a gente tem sido dito, fazendo uma analogia aqui, o que a gente tem dito no caso da banda larga, é que a gente quer ser a Decolar da banda larga. Então, se você entra lá na Decolar, você só fala onde você quer ir, do ponto A do ponto B. A passagem pode ser qualquer uma que vai vir, e vai vir a mais em conta. O que a gente está fazendo para a banda larga é justamente isso. É você colocar lá a sua demanda e você, quem vai te atender é a operadora que vai estar mais em conta, mas você vai ter como fazer essa comparação que muitas vezes você não tem hoje. E no caso do chip, é a gente fornecer esse valor de R$1 o giga. Hoje, de acordo com uma pesquisa da União Internacional de Telecomunicações, o Brasil, o valor do giga, quando você pega o total de gigas utilizados e divide pelo valor de faturamento hoje das grandes operadoras, esse valor fica R$7 o giga. Hoje a gente está falando em fornecer um chip, que é o valor hoje, é público isso, que a gente forneceu para a RNP, que é 20 gigas por menos de R$20. Então é menos de R$1 o giga. E a gente quer levar isso para o consumidor final também. Laerte, na sua visão, qual é o papel do setor privado, do governo e da sociedade como um todo na redução, para conseguir reduzir esse abismo, essa diferença que separa as pessoas e também na promoção da inclusão digital? Como é que as partes podem trabalhar em conjunto para enfrentar, de frente esse desafio de forma sustentável? Ótimo. Começando pela iniciativa privada, que é onde a gente está inserido, Para a iniciativa privada, o grande papel é fazer os investimentos necessários, e lógico, eu gosto muito, a gente é um negócio de impacto e tem um conceito, do setor 2.5, que é o Mohamed Yunus, ganhou o Nobel da Paz, criou um banco de microcrédito na Índia, e ele fala o seguinte, que o negócio 2,5 entre transformar o mundo e gerar lucro e ganhar dinheiro, eu quero os dois, Então a gente tem um negócio de impacto, um negócio que tem essa missão de transformar o mundo, mas também de ser economicamente viável, de gerar emprego, de pagar os impostos e fazer esse trabalho. Então esse é o papel, acredito, do setor privado, universalizar a infraestrutura para que a gente possa levar conectividade para todos os cantos do Brasil. Do governo, ele arrecada esses impostos, seja do fundo setorial, seja agora
com a reforma tributária, né? Hoje o setor de telecom, ele é um setor que paga bastante impostos, além do próprio ICMS, PIS, COFINS, ISS, e também esses fundos setoriais, além dos investimentos em espectro, otimizar essa questão dos impostos e reinvestir para quem mais precisa e eventualmente não tem condição, dado que é um país desigual, como a gente falou, né? Tem pessoas que realmente, 22,4 milhões de alunos do CAD único, né, que estão no Bolsa Família, não tem condição de investir R$60 aí, que é o preço hoje. E, além disso, o governo também tem o papel de estimular a competitividade, através da Anatel e através do Ministério das Comunicações, estimular a competitividade para que novos investidores privados possam ter segurança jurídica e fazer os investimentos necessários aonde não se tem investimento. E quando você pergunta sobre a sociedade, né, a gente tem também buscado aqui que não apenas o governo, não apenas as pessoas que investem, né, ali na sua própria internet tem condição, mas o setor privado também possa fazer o papel de ESG, né? Outro dia eu estava vendo uma pesquisa que muitas empresas têm o logo ali do ESG, mas ela não tem essa parte efetivamente social. Ela às vezes ajuda projetos pontuais, dá benefícios para funcionários, mas não olha ali a comunidade onde ela está inserida. Então a gente quer lançar também um grande programa aí de dê 1 giga para um aluno estudar, porque a gente acredita que nem só a iniciativa privada, não só o governo, mas também a sociedade pode se envolver, né? Se você que tem mais recurso, né? A gente pode, naquela linha do Guimarães Rosa, de juntar os bons para a gente ficar melhor, a gente pode também contratar, por exemplo, um plano da ANU e a ANU poder oferecer um plano gratuito ou 1 giga para um aluno poder estudar. Então, a gente tem pensado também em iniciativas que a gente possa envolver a sociedade nesse desafio que é de todos nós. Laércio, um fato muito recente que tem me chamado a atenção é a exclusão institucional. Quer dizer, o governo hoje ele exige que o indivíduo tenha acesso a direitos por meio da internet, como renovação de documentos ou requisições oficiais. Mas olha só que contrassenso, porque o governo exige para ter acesso a esse direito, um determinado direito do indivíduo, que o indivíduo tenha um outro direito que é a internet, só que ele não tem a internet, porque a internet não chega para 54 milhões de pessoas. E aí eu pergunto, o que fazer, né, ou como fazer para reduzir esse gap, essa distância que separa do que o governo quer e do que a população precisa entregar? Um ótimo ponto, Laura. O Internet Brasil, esse programa, né, ele tem a ambição não apenas também de levar a conectividade para o aluno, mas ele também poder acessar os benefícios sociais e os serviços eGov, né? Então, desde a receber todo o próprio benefício ali do Bolsa Família no celular, poder ter uma conta digital, poder ter serviços de educação financeira e outros tantos benefícios e políticas públicas que existe esse direcionamento para o digital. É lógico que 700 mil chips não são suficientes, né? A gente tem milhões de brasileiros desconectados. Mas eu acredito que ampliar esse tipo de iniciativa e nós como sociedade também garantir que esse chip está sendo usado de fato para esse fim, tanto para a educação como para acessar serviços digitais. Então, acredito que o principal ponto é ampliar projetos como essa iniciativa do Internet Brasil e levar, através desses recursos que o governo, que são recursos bilionários, né? Aqui no Brasil a gente fala, falta dinheiro para educação, mas assim, chega no final do ano, a gente vê as secretarias de educação
buscando recursos para poder investir o percentual ali discricionário que você tem que colocar em educação. Então, por que não investir em dispositivos? Então, acredito que também tem que haver essa articulação dos municípios, dos estados, assim como a gente tem o SUS, que faz essa articulação, e ele foi fundamental durante a pandemia, e a gente reconhece cada vez mais isso, né? É necessário que tenha essa articulação também entre as esferas do governo, para que não tenha, por exemplo, você tem 4 programas de acesso à banda larga nas escolas. Tem o PIEC, tem o banda larga na escola, e tem o Aprender Conectado. E tem escola que pode ser que receba 3 lá desses benefícios, e tem escola que não receba nenhum. Então tem que haver essa articulação para garantir a convergência dos recursos e garantir que o recurso chega para quem realmente precisa, porque esse é o maior desafio, né? Eu lembro que a ex-primeira-dama, ela falou que no Brasil, antes de ter aí o CAD único e antes de ter todo esse cadastro, ela dizia lá que era mais fácil no Brasil jogar dinheiro de helicóptero do que fazer um cadastro para garantir que a pessoa que precisa realmente receba. Eu acho que a gente evoluiu muito nesse sentido, mas precisa evoluir mais para a gente levar o recurso e a política pública para quem realmente precisa e garantir que, para além da conectividade, também chega o acesso às políticas públicas e aos serviços digitais do governo. Laerte, para a gente encerrar, você tem um propósito gigante que é transformar o Brasil do futuro, erradicando a exclusão social e levando a população mais carente a possibilidade de transformação através da internet. O primeiro passo você já deu. E aí eu pergunto, como é que é esse Brasil do futuro, o Brasil do Laerte, o Brasil que o Laerte sonha, com as pessoas, todas as pessoas incluídas digitalmente e, claro, socialmente? O Brasil, o Brasil do Laerte é o Brasil também da Maria Eduarda, que é a minha filha. Como eu disse, eu fui pai com 19 anos e hoje a minha filha tem acesso a uma grande universidade. Ela faz jornalismo, inclusive, Laura, é sua seguidora, aí ela estuda hoje na PUC. Então, e a gente sabe que é uma realidade, né? Pais na adolescência, eu vim também de uma vida muito simples, de pais trabalhadores, mas que não tiveram grandes condições. E o Brasil que eu quero é o Brasil que eu quero para minha filha, é o Brasil que eu quero para toda criança, é o Brasil que eu quero para toda adolescente, que é o Brasil de oportunidade. Então, eu acredito que a inclusão digital é uma alavanca fundamental e propulsora, e eu, assim, tenho um grande privilégio, né, de estar imbuído nessa missão, porque eu acredito assim, se foi possível para mim, se foi possível para minha filha, a gente ter acesso à educação, a gente ter acesso à conectividade, à inclusão digital, tem que ser possível para todos. E enquanto eu estiver por aqui, eu quero lutar por isso, e estarei aqui imbuído disso, e eu acredito que a gente no Brasil tem todas as ferramentas para tirar o Brasil do mapa da exclusão digital. Laerte, eu quero agradecer a participação, a disponibilidade de estar aqui conosco, compartilhando o seu conhecimento, mas também quero parabenizá-lo por ter um propósito tão grande com a sociedade brasileira. Muito obrigado pela oportunidade, pelo convite. Espero que quem acompanhou aí também goste e possa se envolver nessa causa aí cada dia mais, da gente levar 1 giga para quem precisa. E conte aqui conosco com esse projeto de doe 1 giga para quem precisa. Você pode incluir o Grupo Futurista para participar. Muito obrigado, já estou contando. Obrigado, Laura, e obrigado a toda a sua equipe. Tchau. Até mais.